Nicholas Witsen sobre fósseis, autor Imará em Tartaria Info. Vamos decifrar o nome de Nicolau As. É Nicolau ou Nicolau Antônio S. Witsenson significa filho, então filho de Victor, ou seja, era simplesmente um homem russo chamado A.S. Nicolau, filho de Victor A. E para simplificar ainda mais, Nicolau Viktorovich Assov, prazer em conhecê-lo. Mas isso é só para aquecer o cérebro, porque ficar triste. No começo vou ler o artigo e no final vou tirar conclusões para que fique claro sobre o que estamos falando aqui. Breve nota biográfica. Nikolai Witsen nasceu em meados do século XVII em uma família de comerciantes de Amsterdã. Recebeu uma educação diversificada, estudou matemática, filosofia, astronomia, construção naval, dedicou-se à poesia e tornou-se um desenhista e gravador habilidoso. Possuía diploma de doutor em Direito, ocupou uma posição de destaque no sistema estatal, foi eleito prefeito de Amsterdã 13 vezes ao longo da vida, foi deputado do Parlamento dos Países Baixos e realizou missões diplomáticas na Inglaterra e na Rússia. Durante esse período, ele manteve um diário sistemático que hoje serve como uma fonte histórica valiosa e confiável sobre a vida e os costumes da Rússia daquela época. O diário Tartária do Norte e do Leste faz parte da principal obra de Witsen. Naquela época, os europeus chamavam a Sibéria de Tartária, embora, como sabemos hoje, nossos antepassados russos nunca a chamaram assim. Além da menção ao dilúvio em seu diário Tartária do Norte e do Leste, há referências a fósseis que testemunham algum cataclismo natural ou tecnológico ocorrido no passado distante ou recente. Citação: na Sibéria existem rios que transformam madeira que cai neles em pedra. Eu guardo um pedaço semelhante de madeira petrificada que me foi enviado de lá. Ele é de cor marrom escura, um pouco parecido em cor com pedra natutov ou mármore preto, mas ainda é possível ver veios e fibras da madeira e algumas faixas cinzentas. Ele é mais leve que uma pedra comum, mas mais pesado que madeira. Os moscovitas chamam essa madeira petrificada de árvore de Adão, crendo em sua antiguidade. Ainda mais porque ela é encontrada não só nos leitos dos rios, mas principalmente no meio das montanhas, bem abaixo da superfície. Ela, pelo que parece pelas fibras, peso e aparência, se assemelha à madeira da tilha. Curiosamente, testemunhas confiáveis que viveram por vários anos na Sibéria e perto de Astrakhan dizem, embora eu não ousasse confirmar isso sob juramento, já que eu mesmo não vi, que atrás da cidade de Azov, ou um pouco mais adiante, na Tartária, em uma região da estepe, é possível ver pessoas petrificadas em diversas poses, como se estivessem vivas. Uma testemunha ocular contou 18 deles e com as próprias mãos juntou um monte de pedras e colocou um dos homens petrificados sobre elas como um cavaleiro em seu cavalo. Menciono aqui também que, no mapa da Tartária publicado por Artelius em 1562, pode-se ler sobre essas pessoas petrificadas. Além disso, um escritor persa indica claramente onde esses corpos petrificados foram vistos. No local onde ele marcou o lago que chamou de China, no início do rio Obi. Aqui estão, ele diz, pedras em forma de pessoas, camelos, gado e outros objetos. Como se uma horda inteira pastando com seu gado tivesse se transformado em pedra instantaneamente, de forma surpreendente e inexplicável, sem alterar a postura. Esses milagres, ele relata, aconteceram 300 anos antes dele, ou seja, por volta do ano 1200. Aqui vemos o mapa da Tartária de Jenkinson do ano de 1562. O cônsul-geral em Trípoli, na Barbária, informou-me em cartas que toda uma região chamada Agela, que fica a 7 dias de viagem de Derna, o que representa metade do caminho entre Trípoli e Alexandria, ficou completamente petrificada. Assim, pessoas, animais, árvores e ervas, tudo isso ainda pode ser visto em forma petrificada. Outros que viveram muito tempo na Argélia também me relataram o mesmo. Quando os camelos, com suas patas macias, precisam andar por esse solo pedregoso, colocam neles sapatos de couro com pregos para que não machuquem as patas na grama de pedra. Um homem fossilizado assim foi trazido de lá para Veneza, e pode-se vê-lo pessoalmente lá. 2 outras cartas de Trípoli, na Barbária, que seguem abaixo do cônsul desse estado e de outra pessoa, confirmam que isso é verdade. Texto da carta: misericordioso e altamente respeitado senhor. O senhor cônsul francês, ao partir daqui para Benghazi para comprar cavalos, enviou nesse meio tempo seu vice-cônsul para a região de Ogelu, que foi transformada em pedra. O que nos parecia inacreditável.
Mas agora não há mais motivo para duvidar, pois ele trouxe de lá grandes pedaços de palmeira e madeira de oliveira pesando mais de 200 libras, que pareciam ter sido cortados há menos de um ano. Entre essas raridades há um pedaço de figueira no qual ainda se pode ver claramente o leite ou látex. Ao redor desse lugar há árvores de pedra espalhadas pela estrada. Os pedaços foram quebrados com martelos. As casas e as pessoas estão muito cobertas de areia, só com grande esforço e dificuldade era possível alcançá-las. Eu tenho alguns pedaços deles que gostaria de enviar para você. Com isso permaneço seu humilde servo, Nomen Nessio Trípoli, 20 de junho de 1691. O texto de outra carta. O senhor cônsul francês que foi a Bengasa para comprar cavalos para seu rei enviou seu vice-cônsul para Agela a 7 dias de viagem para o leste, para o interior do país. Essa região foi transformada em pedra, o que nos parecia inacreditável. Ele trouxe de lá grandes pedaços de tamareiras e oliveiras pesando até 2 quintais. Eles parecem tão naturais que é fácil reconhecer as veias e a cor como se fosse uma árvore viva. Agora não há mais dúvidas. Ele me deu um grande pedaço de figueira e 2 pedaços de oliveira. Vou guardá-los para você, a quem respeito muito e beijo a mão. Trípoli, Barbária, 16 de junho de 1691. Mais uma carta. A região de Nova Agela, que faz fronteira com a velha Agela, é obrigada a pagar tributo à administração de Trípoli. Ela é fértil e povoada com uma extensão de dias de viagem. As árvores fossilizadas na Agela abandonada estão dispostas em alamedas, todas na mesma direção, como se derrubadas por um forte vento, sem estarem cobertas por areia. Porém, ocasionalmente, elas são expostas quando o vento remove a areia. Lá não há animais, exceto algumas cobras desagradáveis. Encontram-se figueiras fossilizadas, nas quais ainda se vêem frutos e seiva como se estivessem vivos. A madeira, os frutos e as árvores mantiveram completamente sua coloração natural. A região da Velha, petrificada, e da Nova Agela é plana, situada a cerca de 7 dias de viagem do mar. O mencionado ex-cônsul do governo em Trípoli, ao chegar ao tribunal, me contou sobre isso com mais detalhes. Após esclarecer com as testemunhas oculares, ele me informou que no deserto, no interior do país, atrás de Trípoli, frequentemente encontram objetos fossilizados, como, por exemplo, diversos frutos. Ele viu um pão fossilizado, ainda muito parecido com o verdadeiro, no qual ainda era possível ver a parte de baixo escurecida pelo forno. Não me atrevo a explicar a razão do aparecimento desses fósseis. Mas, assim como a madeira colocada na água se fossiliza porque as partículas de pedra presentes na água penetram na madeira, permanecem ali e envolvem as partes de madeira. É possível que a chuva ou um redemoinho de água pedregosa vindo da terra tenha coberto essas pessoas e objetos, sufocando-os, paralisando-os e petrificando-os. Da mesma forma, junto com a chuva, milhões de gafanhotos na África invadem os campos e devoram tudo. Campos e regiões inteiras no Suriname estão cobertos de lagartas. Na Noruega foi visto que durante a chuva ou o orvalho caíam alguns ratos que prejudicavam os campos. Como escrevem Varmius e Bartolinos, é possível que isso tenha ocorrido durante um furacão ou tempestade. Assim como ao redor de Amsterdã, encontram-se muitos troncos de árvores debaixo da terra, derrubados para um lado pelo vento e depois cobertos por areia e terra. Talvez essa terra contivesse uma substância que causa a fossilização, assim como nas regiões vizinhas às vezes ocorre a petrificação, que então transformou em pedra todas essas árvores, assim como o gado e as pessoas que estavam nessa terra. Pois me contaram que encontraram pessoas petrificadas de joelhos numa posição como se estivessem rezando. Mas como não se encontram tantas pessoas petrificadas, provavelmente a maioria das pessoas, quando o vento derrubou as árvores e a terra fértil foi coberta por areia e pedras, fugiram para a fértil Nova Agela. De lá me enviaram alguns pedaços de madeira bastante grandes, galhos e raízes, que nessa região petrificada da antiga Agela se transformaram em pedra. Também foi encontrado um osso humano petrificado, que também foi achado lá. Ele é duro como pedra, mas mantém a cor e a aparência de um osso. Os mouros não querem que os cristãos falem sobre essa região ou saibam dela, pois acreditam que Deus puniu essa área transformando-a em pedra, pelos pecados dos antigos habitantes. Eles tentam esconder esse fenômeno e não querem dar aos cristãos a chance de afirmar que os pecados das pessoas que viviam lá antes, que supostamente eram maometanos, eram mais graves do que os pecados dos cristãos.
O fato de que a petrificação dessa região de Agela é real foi confirmado para mim por um jovem chamado Roberto Tiunes, que foi escravizado em Tunis e serviu como criado pessoal de Alibeia, o rei deposto. No interior do país, muito longe, ao sul da região mencionada, ele estudou a área com mais atenção do que qualquer europeu. Ele vagava por essa terra petrificada. Ele também viu pedaços de madeira petrificada trazidos dessa região e guardados comigo. E me contou como um de seus companheiros, chamado Cornelis, natural de Vlieland, também escravo, certa vez viajou com seu senhor para Meca e passou por essa terra petrificada. Ele lhe contou como viu que as árvores, os frutos e tudo lá haviam virado pedra. O motivo pelo qual eles passaram pela África selvagem foi que Alibey, ou príncipe de Tunis, de quem ele era escravo, perdeu uma batalha para seu irmão Magometo. Muitas centenas de pessoas foram mortas nisso. Ele teve que fugir para salvar sua vida e com 300 homens chegou às fronteiras do reino pagão de Borna, onde as pessoas são negras e andam nuas. Essa fuga durou 6 meses, durante os quais ele raramente descansava mais de 4 dias. Após a batalha, ele ainda tinha alguns milhares de homens, mas eles o abandonaram e morreram pelo caminho, de privação. Seu exército foi reduzido a 300 homens. Ele encontrou muitas raridades no local. No começo, indo para o sul, ele viu uma terra muito fértil, onde havia muitos leões, tigres e outros animais selvagens. A terra é bastante densamente povoada por pessoas de fé maometana, vestidas com um pedaço de tecido ou cobertor jogado sobre elas. Quanto mais ao sul, mais escuras eram as pessoas. Depois ele chegou a um deserto sem pessoas nem animais, onde falta água e nada cresce. Lá, ele viu um lago coberto por camadas de sal com vários metros de espessura. Eles atravessaram esse lago em direção ao sul durante um dia inteiro. O lago se estende longe para o leste e oeste. Os mouros o chamam de lago salgado congelado ou fechado, o mar de Faro. A água sob esse sal endurecido ou condensado era muito salgada e verde. Com uma vara do comprimento de 2 lanças, eles não conseguiam alcançar o fundo. No meio do lago havia tamareiras em uma ilha, às quais não conseguiam chegar, pois o sal condensado ao redor da ilha era frágil. Os príncipes e senhores da Mauritânia seguem a fé maometana, mas são muito ignorantes em seus ensinamentos. Aqueles que ele encontrava aqui e ali recebiam o príncipe exilado fugitivo, oferecendo-lhe cordialmente comida de carneiro e grãos desconhecidos por aqui, parecidos com cevada. A maioria das pessoas lá vive em tendas. Lá vivem antigas famílias locais, mouras e árabes que levam uma vida nômade. Mais ao sul fica o deserto inabitado, e depois aparecem os negros nus. Dizem que lá há elefantes e ouro. Os habitantes de Bornu lutam com esses negros e vendem os prisioneiros como escravos para os mercadores de Trípoli. Ou seja, às vezes eles vão até Bornu para trocar ouro, marfim e escravos. Depois vem, obviamente, aqueles negros que vivem perto da Guiné. Bartoli nos conta como, nos arredores de Trípoli, em pouco tempo, uma cidade inteira se transformou em pedra. De onde trouxeram para a França uma criança petrificada e onde ele disse ter visto uma árvore petrificada. O referido senhor, sem dúvida, se referia a essa região ao chamá-la de cidade petrificada. Agela, em 1691, escreveram de Paris, sobre a petrificação nos Novos Lagos, o seguinte: dizem que na África encontraram uma cidade completamente transformada em pedra, que de lá trouxeram ao rei homens e mulheres, e que pretendem trazer ainda mais alguns deles para decorar os jardins. Em Versalhes. O falecido, muito erudito Hendrik Franken, que por muitos anos serviu como pastor da igreja reformada em Esmirna, me informou que a região petrificada de Agila é muito conhecida lá, e que ele viu muitos ossos de árvores, tâmaras, melões, limões e outros frutos. E objetos petrificados trazidos de lá através de Tunis, da ilha de Sumatra, onde a Companhia Holandesa das Índias Orientais possui terras, trouxeram-me um pedaço pesado de madeira que, por ficar muito tempo em solo pantanoso, transformou-se em pedra. Ele pesa cerca de 100 libras e parece uma madeira comum, dá para ver claramente que embaixo parece ter sido cortado com um machado. Ainda são visíveis restos de galhos. Pela cor, lembra o carvalho. A casca externa é mais acinzentada do que o tronco interno. As veias da madeira são claramente visíveis. É duro como mármore e pode-se até fazer faísca com ele. Dá para ver os anéis, o padrão e as curvas da madeira, até mesmo algumas rachaduras.
Quando mandei abrir, rachar essa madeira petrificada, dentro havia pedaços e fragmentos mais escuros do que a casca externa, e muito parecidos com madeira velha, mas tão duros quanto pedra. Em 1702 recebi das Índias Orientais outro pedaço de madeira transformada em pedra, como os que são encontrados nos rios do Alto Palimbão. A altura desse pedaço é de mais de 6 pés, e na base a espessura é de cerca de 5 palmos de circunferência. Nele são visíveis rachaduras e lascas arrancadas, a maioria das quais se transformou em pedra, embora por dentro pareçam madeira e em parte ainda sejam madeira. Sim, entre os pedaços de pedra há madeira apodrecida ou melhor dizendo, podre, que obviamente não pôde passar por transformações. Em vários pontos é possível rachá-lo, assim como se faz com madeira comum. A coloração da madeira ainda é claramente visível. Em alguns lugares, a pedra é dura como paralelepípedo, a ponto de se poder tirar fogo dela, enquanto em outros pontos a madeira petrificada é mais macia e difere na cor. Em alguns lugares ela é branca como neve, brilhante, em outros é marrom amarelada, e no meio próxima do preto chega a ser completamente preta, o que evidentemente é a cor natural da madeira. Ela pesa um pouco menos de 800 libras. Por esse grande pedaço, pode-se ver que do lado de fora há uma crosta de pedra muito dura, branca como mármore, que além da fossilização, se depositou sobre a madeira antiga e aderiu a ela. Ainda é possível ver a casca nele, embora a cor tenha mudado, e esse pedaço, por sua singularidade, merece atenção especial. Nas montanhas da Itália chamadas Mirucidi, nas terras da Toscana, encontra-se uma pedra que se corta como madeira, que se assemelha a ela, como pode ser visto por vários pedaços que guardo comigo. Mas talvez, e me parece que é realmente assim, que essa madeira subterrânea, endurecida como pedra, é muito parecida em cor, peso e aparência com aquela madeira que se encontra na Holanda, em campos baixos e pantanosos ou turfeiras sob a terra que os camponeses escavam e usam como tábuas para cobrir suas casas. Eu ainda guardo um pedaço de carvão vegetal que foi escavado na Etrúria, bem fundo sob a terra, e também tenho peixes encontrados entre pedras de xisto profundamente nas montanhas da Toscana. Eu também tenho um limão fossilizado muito grande de um tipo especial. É possível distinguir perfeitamente a casca externa e interna, assim como a polpa da fruta, as membranas internas, as fibras e o suco dentro. Tudo isso pode ser visto muito claramente, pois ele está rachado, e até mesmo a protuberância ou o local onde estava preso a árvore. Eu também guardo uma grande quantidade de azeitonas fossilizadas, pistaches, ostras fossilizadas, abertas e fechadas, duras como pedras e tão parecidas com conchas de ostras frescas e vivas que, pela aparência, não dá para distingui-las. Existem cogumelos fossilizados brancos, marrons e pretos que mantiveram sua cor e aparência de forma tão natural que não se vê diferença entre eles e os que crescem nos campos, mas ao toque são duros e pesados. Vale a pena observar alguns pedaços de pedras, ardósias e outros tipos que me foram enviados da região da Toscana. Fica claro que neles estão escondidos ou incluídos peixes, e que eles também se fossilizaram. É possível distinguir as escamas, as nadadeiras, as cabeças e as caudas. Extraídos das profundezas das montanhas, 2 deles são mostrados aqui, com tamanho maior que um palmo. Na ilha de Chipre, perto de Famagusta, há uma região onde, próximo a uma rocha, encontram-se muitos ossos de pessoas e animais fundidos juntos e transformados em pedra. Segundo testemunhas oculares, um cérebro fossilizado também foi encontrado entre esses ossos. Nesta mesma ilha, em um lugar chamado Nicósia, pode-se ver uma pequena colina composta inteiramente de ostras fossilizadas. Em suas conchas, também transformadas em pedra, e que preservaram até hoje todas as características externas de ostras e conchas. Informaram-me como sendo verdade que no Chile, em uma montanha alta ou entre montanhas, encontraram 3 soldados espanhóis deitados de lado, que ficaram lá por muito tempo, ou seja, estavam petrificados externamente. Mas quando removeram a camada de pedra deles, encontraram ainda carne e sangue. Quem sabe se isso não aconteceu por causa da passagem de uma nuvem carregando poeira de pedra, ou talvez pelo longo tempo em que os corpos permaneceram deitados em contato tão próximo que acabaram se petrificando. As partes moles podem ter se decomposto, e as maiores e mais resistentes, pelo longo contato, endureceram como um só corpo e viraram pedra, mas mantendo sua aparência original. Nos livros do Sr. Thévenot, lemos que na Mongólia foram encontradas petrificações semelhantes.
Nos arredores da já mencionada Agele, em direção ao mar, encontram-se vestígios de quase toda uma antiga cidade soterrada que aparentemente era adornada com casas e construções de mármore. Como se encontram muitos pedaços pesados e trabalhados de mármore branco a uma profundidade de 1 ou 1,5 metros, cobertos de terra, além de muitas grandes colunas e diferentes tipos de pedras. Acredita-se que esta era a cidade de Leptis. Então, o artigo chegou ao fim. Resumo do canal Valery. Quais conclusões podem ser tiradas dessas informações? Árvores, animais e peixes fossilizados são encontrados tanto nos leitos dos rios quanto nas montanhas, na superfície e profundamente abaixo da superfície. Fica claro que as testemunhas não entendem nada sobre a natureza dos processos de fossilização dos organismos vivos, então francamente estão falando bobagem. A ideia de que algum vento com poeira de pedra aparece e faz com que os corpos das pessoas se petrifiquem instantaneamente é simplesmente um absurdo de leigo. É evidente que a cidade sofreu algum tipo de radiação direcionada que fossilizou todos os seres vivos. Uma arma desse tipo é mencionada no Mahabharata, que, muito provavelmente, ocorreu no início da Idade Média e depois foi mistificada e empurrada para a antiguidade remota. Ou seja, provavelmente as testemunhas desses fósseis viram as consequências de uma guerra recente que foi travada no território de toda a Rússia. Essas testemunhas também confirmam explosões direcionadas em grande escala. O processo de fossilização completa ou apenas da camada superficial indica que a intensidade da radiação pode diminuir com a distância. Isso é evidenciado pela fossilização externa dos soldados com sangue e carne ainda frescos por dentro. Muito provavelmente, neste caso, eles foram atingidos por uma arma portátil durante um confronto. Que tipo de alienígenas lutam com esse tipo de arma? Nem precisa adivinhar, são os azuis, claro. E eu não estou brincando nem um pouco. O fato de que a madeira pode assumir diferentes estruturas e a cor da pedra, ou ao contrário, não mudar sua cor natural, indica que a radiação pode ter diferentes ajustes de fase, potência, frequências ou outros parâmetros do equipamento emissor. Muito provavelmente, a radiação muda a estrutura da matéria, mas não pode alterar o peso do objeto. É possível que os organismos fossilizados que excedem seu peso original provavelmente possuam rochas de fossilização natural. Quando nas profundezas da rocha, as moléculas do organismo são gradualmente substituídas por minerais ao longo do tempo e o que antes era vivo se torna pedra, acredito que o cérebro humano, sob nenhuma circunstância, conseguiria se fossilizar nessas condições, o que também confirma a versão da irradiação. Além disso, baseado nas observações de Nikolai Viktorovich, podemos criar um mapa que mostra precisamente os locais das ações militares na guerra recente. Se as datas estiverem corretas, o século XVII foi uma espécie de intervalo entre a guerra anterior e o dilúvio, e a guerra seguinte e o próximo dilúvio. Embora eu admita que Nikolai Viktorovich tenha vivido em outro século, aquele que os historiadores do século XIX determinaram para ele. Foi essa informação interessante que conseguimos extrair dos registros do nosso distante antepassado, ou talvez nem tão distante no tempo, mas muito ativo e inteligente. Legendas criadas por